Fed corta juros e anuncia o fim do aperto quantitativo, mas mesmo assim os mercados estão caindo. O que será que está acontecendo? Hoje eu quero apresentar para você um pouquinho da nossa análise a respeito do pronunciamento do Powell no dia de ontem, dia 29, e também abrir para você o que nós estamos vendo para o mercado aqui nos próximos meses, próximas semanas. Vou abrir com você indicadores proprietários, indicadores criados por nós, que raramente nós abrimos para outras pessoas. E então quero apresentar para vocês um pouquinho da nossa perspectiva aí para o final do ano e 2026. Lembrando que se você quiser ter acesso aos dados que nós apresentamos, que nós construímos, você pode clicar no link aqui da descrição e entrar em contato com o nosso time. Então hoje o Bitcoin está operando aqui por volta dos 107 mil dólares, chegou a bater 107.200 aqui no par BTC USDT na Binance, mesmo com o anúncio do Fed ontem cortando os juros para um dos níveis mais baixos nos últimos 3 anos. E é óbvio que o mercado já havia precificado que isso ia acontecer. Todo mundo sabia que ia cortar juros, assim, era 99% de probabilidade de um corte. O que o mercado não havia precificado são alguns outros detalhes da fala do Powell. Um ponto negativo foi que ele não afirmou que vai haver corte de juros em dezembro, e o mercado já estava precificando que ia com bastante certeza. Pegou um pouco desprevenido todo o mercado, que precificou esse corte e já estava precificando um novo em dezembro. É um dos fatores, né, de pessimismo para o mercado, a falta de um corte em dezembro. Ele também deu a entender que o foco estaria na economia real, né? Ele deu alguns trechinhos ali de desemprego, muito mais voltado para a economia do dia a dia e menos para o mercado financeiro. Com certeza isso pesa um pouco na balança. E por fim ele anunciou que o QT vai acabar em dezembro. Dia 1º de dezembro está anunciado aí que o aperto quantitativo deve finalizar e o Fed começa a injetar um pouco mais de liquidez. Eu já falei num vídeo passado que não necessariamente o fim do QT implica no começo de um QE. E porque isso de fato não acontece. Mas aqui tem muito mais um jogo de linguagem do Fed de não querer admitir que vai fazer um QE, que é o Quantitative Easing, né? Vai começar a liberar, ali é aperto, agora é liberação quantitativa e começa a injetar capital. É muito mais um jogo de linguagem para não admitir que de fato vai acontecer um QE do que uma contrariedade ao fato de que ele tem que injetar liquidez. E ele sabe muito bem que ele tem que injetar liquidez e eu vou te mostrar isso agora. Esse gráfico aqui que eu quero te apresentar é o dos repos. O que é isso aqui? Imagina que o banco, no final do dia ali, os bancos americanos, para fechar as contas de um dia para o outro, ele precisa de um dinheiro fácil, um dinheiro rápido para cobrir tudo que ele precisa. Ele vai para o mercado de repos, ele pega um empréstimo, coloca títulos do Tesouro como garantia e no dia seguinte, a hora que ele fecha as contas e tem todo o seu dinheiro, ele paga esse empréstimo que ele pega de curtíssimo prazo com um pouquinho de juros, né? Hoje está em torno de 5,5, 5 e pouquinho por cento o juro desse mercado de repo. Perceba que esse mercado está num dos níveis mais baixos desde 2021. Até um pouquinho antes disso estava abaixo, 2019 teve aquela pequena quebradeira de bancos, né? Então a gente está num ecossistema de extremo risco para haver uma quebradeira bancária. Já aconteceu, né? Há poucos dias atrás. E o Fed está sendo extremamente irresponsável permitindo que isso aqui aconteça. Ele sabe que isso aqui é um risco e é muito por isso, né, que ele anunciou que vai acabar o QT em dezembro. Mas veja, ele já deveria ter acabado com isso e já deveria ter começado o QE para evitar uma quebradeira de bancos. É uma extrema irresponsabilidade do Fed não agir em prevenção a essa quebradeira. Ele tem duas opções, né? Ou ele previne e começa o QE cedo, que ele já deveria ter começado, e aí a gente evita uma quebradeira bancária nos Estados Unidos, ou ele espera uma gota d'água, espera uma quebradeira, espera pelo menos alguns primeiros bancos quebrando para depois começar o QE. É bem provável, é bem possível que ele faça essa segunda forma, né? E daí ele admite, não, hora de voltar com o QE. Mas veja que ele acabando com o QT, ele sabe que ele vai ter que começar a repor esse tipo de reserva repo. Ele pode não começar o QE, ele pode não começar expandindo o seu balanço, mas ele pode começar aumentando essas reservas para o mercado bancário do overnight, né? Os bancos que precisam pegar empréstimo. É uma medida de injeção de liquidez indireta do que a gente acredita que é tradicional no QE. Então é bem plausível que o Fed, o Powell, ele até deu um pronunciamento assim, olha, a gente vai começar devagar, a gente vai descer um pouco o nível, vai ver como é que vai ficar e depois a gente decide se continua fazendo assim. Se ele fizer isso através do mercado de repos, é praticamente um QE indireto.
ele está fazendo um QE na prática, mas está dizendo que não. A gente só terminou o QT, ainda não começou o QE. Então a gente pode ver um aumento da liquidez por meio desse instrumento acontecendo já nos próximos meses, né, depois de dezembro. O que é positivo, isso não é ruim. Então não necessariamente o Fed precisa começar de forma aberta e formal um QE para a gente ver de fato benefícios do aumento dessa liquidez. O cerne da questão aqui é a mesma coisa que eu falei no vídeo sobre a crise que pode acontecer em 2026, é o mesmo ponto, que o fato é que o Fed ele tem que começar um QE em algum momento. Isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Ele não vai ser irresponsável a ponto de não agir mesmo diante de uma quebradeira. E quanto mais tempo ele demora para começar isso, é mais tempo, é como se fosse uma mola no mercado financeiro que vai sendo comprimida. Quanto mais tempo o Fed espera para começar um QE, mais essa mola vai sendo apertada. E quando ele de fato começa, a mola solta, e aí o mercado financeiro num todo, não só o mercado cripto, mas principalmente o mercado cripto, tende a ter uma alta astronômica. Então, pode ter certeza, quanto mais a dor de não ver o Bitcoin a $200.000, quanto mais a dor de não ver os ativos rompendo máximas, quanto mais isso está forte dentro de nós, dentro da comunidade que investe, é mais uma mola que vai sendo comprimida em preparação para um QE, principalmente do Fed, né? O Fed, o governo americano, tem que fazer isso. Como eu vou mostrar nesse vídeo, a maior parte da alta que nós vimos esse ano, ela foi impulsionada pela China e não pelos Estados Unidos. E a hora que os Estados Unidos começa a trazer para o jogo mais dinheiro na mesa, cripto é muito mais influenciado. O mercado americano ele é muito mais financeiro do que o mercado chinês. Então a gente tende a ver uma explosão muito mais forte, mesmo que a liquidez injetada pelo Fed, mesmo que todo esse dinheiro drenado para a economia pelo Banco Central americano seja menor do que a China injetou esse ano, mesmo assim, o pump nos criptoativos, no mercado financeiro em geral, tende a ser maior pela classificação, pela característica do mercado americano. Então, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde e não deve levar mais do que 12 ou 18 meses. Assim, ano que vem é um ano-chave para isso acontecer. Mas, enquanto isso não acontece, o que é o típico cenário? Bom, você não deve ter todos os ovos numa cesta só. Né? Não é o cenário ainda para você dar all-in em cripto. Raramente esse cenário acontece. Mas definitivamente não é o momento atual. O momento atual é se você tem cripto, tem que ter um percentual, né? Por menor que seja, mas tem que ter um percentual em caixa. É uma reserva de oportunidade, é uma forma de tirar a volatilidade do seu portfólio e também preparar para uma possível queda. Se a queda vem, você tem dinheiro para comprar mais barato. Então os astros ainda não se alinharam 100%, mas também não estão totalmente contrários, e o fato é que a gente sabe que tem um evento massivo para acontecer no ano que vem e é o que de fato causa um impulso maior nos criptoativos. O mercado pode cair até que isso aconteça? Pode também. O mercado pode cair. Ah, Matheus, então significa que o Bitcoin vai ficar aqui em $100.000 até que isso aconteça? Não, de fato, o mercado ele é imprevisível nesse curto prazo, né? Mais difícil de saber o que vai acontecer. O mercado tanto pode cair até que isso aconteça, até que esse vento maior de injeção aconteça na economia, como ele pode se manter nesse patamar. Então, a gente não sabe exatamente qual o alvo. O fato é que as explicações que nós vemos aparecendo para justificar uma queda de preços no Bitcoin nos próximos meses, elas são extremamente infundadas. Né? O que mais aparece por aí é, não, agora o halving. Estamos a X dias de distância do halving, tem que cair, porque caiu nas 4 vezes passadas. Perceba que isso aqui tem uma correlação, mas não tem um efeito de causa. Não tem causa e efeito nessa explicação. Então eu prefiro olhar para os dados que eu vou te mostrar aqui explicam o que pode acontecer até o final do ano, explicam o que pode acontecer em 2026, e eu gosto muito mais de olhar por essa forma, que eu consigo identificar uma causa para o preço cair ou subir, do que acreditar numa forma de halving, X dias depois, o preço cai. E eu vou até mostrar para você nesse vídeo, acho que vai fritar um pouco sua cabeça, que mesmo nos ciclos passados, que todo mundo acredita que foi o halving, teve um outro fator macroeconômico que foi o motor do halving. E já adianto aqui que não é que foi o motor do halving, não. Foi o motor do preço do Bitcoin subindo e caindo. Já adianto aqui que não é M2, tá? A gente já provou num artigo, usando metodologia estatística, que o M2 não é o motor para o preço de ativos financeiros. Então, fica aqui nesse vídeo que a gente vai chegar em todos esses pontos. Essa aqui é a nossa tela de desenvolvimento e de pesquisa de mercados, né? Nós temos aqui uma série de
características de setores do mercado cripto que nós analisamos. O primeiro que eu quero mostrar para você aqui é o nosso índice proprietário, tá? Esse que é composto por nós, de oferta e demanda, tá? Aqui tem sentimento também, mas eu quero focar primeiro na oferta e demanda. A gente percebe aqui que ainda nesse momento a oferta está muito abaixo da demanda, o que é um fator extremamente positivo para a identificação também de momento. Mas o que eu estou dizendo? Pô, tem menos gente querendo vender e tem mais gente querendo comprar. E isso aqui é um fator de médio prazo extremamente interessante. Perceba que só depois que essa coisa que aconteceu, a demanda descolou muito forte da oferta, é que nós vimos as altas mais fortes de preço no Bitcoin. E altas mais robustas, né? A gente teve umas altas que foram muito mais sustentáveis do que a gente vinha tendo antes disso, né? Antes de 2024. Então isso começou aqui por volta dos 40 mil dólares, e enquanto isso se manteve, o preço do Bitcoin não parou de romper máximas históricas. Então, por essa ótica, nesse ponto de vista, está muito positivo. O que a gente começa a observar informações de topo de mercado é o contrário, né? É a oferta ultrapassando a demanda. Isso aconteceu em 2017, isso aconteceu aqui em 2021 também. Aqui nos 58, 60 mil dólares, a oferta já tinha superado a demanda. Então, por essa, eu acho que ainda está um ambiente saudável para comprar Bitcoin mesmo acima dos 100 mil dólares, porque é uma perspectiva de médio prazo e não curtíssimo prazo. No curtíssimo prazo, nós vemos aqui a oferta desacelerando, então nós estamos tendo uma queda na oferta, e a demanda, isso aqui é um ponto negativo para o curto prazo, ela está desacelerando de forma mais acentuada. Então, nessa semaninha que a gente vê, ou até em 15 dias, ou até 30 dias, a gente pode ver um preço chato, né? Um preço caindo, porque a demanda está desacelerando de forma mais proeminente do que a oferta, ainda que se mantenha em patamar mais elevado do que a oferta. Outro ponto interessante de analisar é quem que está vendendo, quem que está comprando. Então nós temos aqui os cohorts, e um ponto interessante de notar é que nós tivemos uma pequena mudança de comportamento. Os investidores que têm mais de um ano estavam comprando, agora começaram a vender, é um sinal de pessimismo, e os investidores de até um ano que estavam vendendo começaram a comprar. Veja que loucura, né? Isso está acontecendo, como a opinião ela muda de forma extremamente acelerada. De 2 a 3 anos voltou a comprar, então um pessoal um pouco mais qualificado estava vendendo, agora a gente vê uma expressividade maior. Diferença de 3 a 5 anos, uma venda, de 5 a 7 anos, praticamente nula a posição deles aqui nessa semaninha. 7 a 10 também, e mais 10 anos está sempre comprando, né? Isso aqui não tem jeito, o pessoal nunca vende, o que é bastante admirável vindo dessas pessoas. Eu quero trazer um pouquinho mais detalhadamente aqui sobre compra spot. Um ponto interessante para falar para vocês antes disso, né? O pessoal pergunta como é que a gente chega nesses dados aqui, como é que a gente compõe esse índice. Só em oferta são mais de 40 indicadores, não são 40 dados, são 40 indicadores. Um indicador ele é composto a partir de uma série de dados. Então, só para oferta aqui são uns 80 dados que compõem cerca de 40 indicadores, e uma coisa bem parecida para a demanda. Um desses dados e indicadores que compõem a demanda, né? Pode ver aqui na direita, tá na esquerda, componendo essa demanda, é a compra spot. E para compor compra spot tem mais uma série de indicadores aqui que eu não vou abrir. Mas veja que a compra spot ela voltou a subir, né? Nós estávamos numa queda aqui antes de outubro, e ela vem numa alta bem expressiva, apesar de uma queda depois do flash crash, ainda está em patamar elevado. Não é um patamar de pessimismo ainda. Ainda há compra em corretoras. Esses spikes, né, eles costumam marcar um pouco uma série de fundos no preço. Não é um spike tão grande comparado com o que já tivemos no passado, mas é muito positivo ver isso acontecendo. Aqui no fluxo de corretoras, né, vamos entender se o pessoal está mandando dinheiro ou tirando dinheiro das corretoras. Nós vemos que está tendo mais saques do que depósitos em corretoras, o que também é algo positivo. Então, nós tivemos um envio maior para corretoras aqui no mês de julho, um pouco em agosto, e de lá para cá, né, mesmo com o preço renovando um pouco as máximas, subindo, a gente viu muita retirada, o que também é extremamente positivo. As retiradas desaceleraram, com certeza, né? Veja que elas vêm subindo aqui, quase chegou para um net flow positivo, mas ainda estão em patamar negativo, que é positivo para a saúde do preço e para manter o preço em patamares mais elevados. Quando nós olhamos para o LTH, né, o lucro dos compradores de longo prazo, nós vemos aqui que nós tivemos um envio maior de lucro para as corretoras. Isso aqui, naturalmente, né, junto com uma série de outros indicadores, costuma marcar topos de preço, tanto topos locais quanto topos de ciclo mesmo. Veja que em 2021 nós tivemos vários picos na redução de lucro dos investidores de longo prazo,
Mas também nós vimos isso a 68 mil dólares em 2024, o que de fato não foi um topo de ciclo, foi um topo local. Nós vimos isso novamente em julho de 2024, topo local, e o preço, logo, poucos meses depois, renovou máximas históricas, bateu 100 mil dólares, e agora nós estamos vendo uma realização de lucro, naturalmente acabou de bater máxima histórica há poucas semanas, mas não é um lucro expressivo. Esse é o ponto mais interessante. Pode me perguntar, Matheus, o lucro está no patamar de 2021. Como assim não é expressivo? Em 2021, esse mesmo patamar marcou topo do ciclo. Mas você tem que lembrar que nesse período, o preço do Bitcoin estava em torno de 50, 60 mil dólares. Isso aqui é uma métrica em dólares. Hoje nós estamos no dobro do preço e a gente está no mesmo patamar de realização. A realização aqui ela seria alta se nós estivéssemos vendo 350 milhões de dólares sendo realizados. Tá? Então não é um patamar tão elevado assim, apesar de ser um patamar relativamente alto para a história do preço do Bitcoin. Mas veja, a gente está na metade. Isso aqui deveria ter pelo menos 2 vezes mais para ser expressivo. Isso aqui foi expressivo. Essa realização aqui foi de cerca de 380 milhões de dólares. Isso aqui é expressivo. Isso aqui marcou por alguns meses um topo local. Mas isso aqui não é tão expressivo assim. Deveria estar pelo menos umas 2, 3 vezes mais. Então a realização de lucro de compradores de longo prazo ainda não é um fator de preocupação. Aqui eu quero trazer para vocês alguns outros indicadores criados por nós que também nos ajudam a identificar um pouco mais de momento. Esse indicador é bem interessante, é uma descoberta de poucos meses atrás, que ele marca pontos de fundo que podem indicar um fundo de preço para começar numa alta. Isso marca tanto curtíssimo prazo, estou falando de menos de um mês, curto prazo, médio até longo prazo, nós conseguimos ter uma boa ideia através desse indicador. Né? Perceba aqui, por exemplo, cada linha marcada, deixa eu tirar o índice de sentimento aqui, cada linha vertical é um fundo local de preço. Né? Aqui marcou um fundo curtíssimo prazo a 96, poucos dias depois chegou a 105, né? 106 mil dólares nessa época. Então foi um trade de curto prazo, né? Não é muito o que nós fazemos aqui, mas esse indicador permite enxergar. Aqui é a mesma coisa, né? Marcou 94, subiu depois a 104. Já aqui ele marcou 2 fundos de curtíssimo prazo, mas também de médio prazo. Veja que foi em mês 3 de 2025 e esse aqui logo em abril, e o preço vem subindo desde então. Né? Então a gente consegue identificar qual a força dessas linhas verticais. Isso aqui é bem interessante. Aqui aparece ela normalmente uma igual a outra, né? Mas pelos dados que a gente tem calculados por trás disso tudo, a gente consegue identificar a força de cada uma. Nessa época aqui a força era tremenda, assim, claramente não era um fundo de curto prazo, era um fundo de médio prazo e se provou correto desde então e logo em seguida nós tivemos mais. Aqui nós temos um fundo que tem uma certa força, não é tão forte quanto esse daqui, mas ele também não é inexpressivo. Então, um fundo que marcou a 110, mais ou menos, e depois teve uma alta ali a 116. Né? Isso aqui é bem interessante e o indicador segue subindo desde então. E sentimento, nós temos um ponto bem interessante também, que o sentimento dos ativos voltou a subir. Então, o sentimento ele é um indicador também calculado por nós, que nos ajuda a identificar topos de preço, com uma taxa de acerto muito similar ao índice antecedentes para altas. Esse aqui é 81% e esse aqui é 83%. Ele nos ajuda a identificar pontos de pico no preço em curtíssimo, médio e longo prazo. Então, nós tivemos um pico de preço de curto prazo aqui em 14 de outubro, a 113. De fato, o preço corrigiu de lá para cá. Não pegou o flash crash, né, porque o motor disso foi principalmente em perpétuos, né? Mas veja que agora o sentimento ele começa a fazer um fundo. Isso aqui é bem positivo. Nós vemos que ele marcou um fundo aqui muito perto do sentimento do índice antecedente para altas e agora volta a renovar uma guinada. Isso é muito bom para identificar momento também. Então a gente tem indicadores mistos aqui, né? Um sentimento que volta a subir, o indicador de fundo que volta a subir também, marcou fundo. A demanda está caindo um pouco mais aceleradamente que a oferta, mas ainda em patamar alto. Então, o cenário não está 100% positivo. E quando que ele vai começar a ficar positivo na nossa visão? Aqui eu começo a entrar em macroeconomia. E aqui é onde a gente, quem gosta de análise, vai se sentir num parque de diversões, porque isso aqui nos ajuda a enxergar muito bem o que está acontecendo no mercado cripto. E não só o que está acontecendo no mercado cripto, mas o que vai vir a acontecer. Os índices macroeconômicos que a gente acompanha aqui,
nos dão semanas ou meses de previsibilidade no preço do Bitcoin.